Olá, alunos do primeiro ano do Colégio Caldas. Bom, nós vamos estar estudando hoje sobre propriedades periódicas, tá? Que corresponde aí na nossa apostila aos capítulos 13 e 14, tá? O que são propriedades periódicas? Bom, uma atividade periódica é uma atividade que se repete com uma certa frequência na sua semana. Então, você tem aulas de inglês às terças e quintas. Então, periodicamente, certo? Às terças e quintas, por semana, você tem aula de inglês. Então, as propriedades periódicas são propriedades que vão se repetir em função da variação do número atômico e do período de um elemento na tabela periódica. E elas vão ter valores de máximos e mínimos em períodos e famílias. Então, aqui nós temos só uma maneira genérica de representar uma propriedade periódica, que nós temos o raio atômico. Vocês percebam que quando eu aumento o número atômico, eu vou estar aumentando uma propriedade periódica, ela vai ter um pico, depois ela decresce, depois ela tem um pico, ela decresce e assim por diante. A gente vai perceber que são duas coisas que afetam uma propriedade periódica ter valores de máximo e mínimo. O número atômico e também o período. Tá? Vamos para a primeira propriedade periódica aí, que é o raio atômico. Bom, o raio atômico, gente, é a distância do centro do núcleo até a última camada eletrônica, a camada mais externa, tá? Como que ele vai crescer? Ele vai crescer com o aumento do número de camadas, então a gente vai perceber que quando eu aumento o período está intimamente relacionado com o número de camadas. Então, se eu tenho átomos no primeiro período, na primeira linha da tabela periódica, quer dizer que só possuem uma camada, vão ter o raio pequeno, como o hidrogênio que a gente está percebendo aí. Se eu tiver um elemento no segundo período, como o lítio, já vai ter um raio que maior. E aí eu já tenho um aumento do raio atômico. Se eu tiver um elemento no terceiro período, como o sódio, então ele já tem 3 camadas. O raio aumenta ainda mais. Então ele vai crescer sempre de cima para baixo. Bom, quando o número de camadas é igual, se eu tenho dois átomos que estão no mesmo período da tabela periódica, como eu vou saber aquele que possui maior raio atômico? Aquele que estiver mais à esquerda. Por quê? Quando eu estou mais à esquerda, eu vou diminuir o número atômico. E se eu diminuo o número atômico, quer dizer que eu vou diminuir a atração do núcleo sobre essas camadas. Então, se eu comparar o raio do hidrogênio e do hélio, a gente vai perceber que o raio do hélio é menor. O hidrogênio está na ponta esquerda da tabela periódica, tem número atômico igual a 1, e o hélio está na ponta direita da tabela periódica, tem número atômico igual a 2. Lembra que o primeiro período só tem 2 elementos. Olha só o lítio e o flúor, a mesma coisa. Ambos estão no segundo período. O raio do lítio é maior do que o raio do flúor, porque essas camadas estão menos atraídas pelo núcleo do lítio do que pelo núcleo do flúor, que tem 9 prótons. Então, quanto maior a quantidade de prótons, menor o raio. Quanto menor a quantidade de prótons, maior o raio, porque menor vai ser a atração. Então, lembrando que o raio atômico e o número atômico são inversamente proporcionais. Contudo, primeiro você tem que ver o período. O período é mais importante que o número atômico, tá bom? A gente tem aí a comparação do raio do sódio com o raio do cloro. Então perceba aí, ó, o cloro também tem 3 camadas, só que ele tem uma quantidade maior de prótons atraindo essas 3 camadas. Por isso o raio vai ser menor comparado ao sódio. Então, como que o raio atômico varia na tabela periódica? O hélio seria o de menor raio atômico e o frâncio seria o de maior raio atômico. Quanto mais para baixo um átomo tiver e mais à esquerda, maior será o raio. Aqui nós temos alguns valores de raio atômico, tá? Vocês podem perceber aí. Existem exceções a essa regra? Existem, tá? A gente pode perceber aí o carbono, ele deveria ter um raio atômico maior do que o nitrogênio, ele tem um raio atômico menor. A gente tem aí essa série de galho, germânio e arsênio, que também possui uma anomalia em relação ao raio atômico. O raio atômico deveria crescer quando eu andasse para a esquerda, porque eu iria diminuir o número de prótons, certo? E a atração nuclear, mas existem exceções. E tem o antimônio também aí, que deveria ter o raio atômico maior do que o telúrio.
Contudo, gente, em provas, em questões, o que vai cair vão ser as regras, nunca as exceções, tá bom? Nós temos aí também o talho como outro átomo que tem um raio atômico discrepante em relação à regra. Bom, o que é o raio iônico? O raio iônico é o raio de um íon. Então, nós sabemos que quando um átomo perde elétrons, ele se transforma num cátion, tá? E aí, pelo menos um elétron vai ser perdido. Então, quer dizer que quando eu tenho um átomo neutro e ele perde elétron, quer dizer que os elétrons restantes vão ser mais atraídos pelo núcleo. Se vão ser mais atraídos pelo núcleo, quer dizer que o raio vai diminuir. Por isso, o raio do cátion sempre vai ser menor do que o raio do átomo neutro. Então, imagina que eu tenho o sódio aqui, ele neutro tem 11 prótons, 11 elétrons, fazendo a distribuição de Linus-Pauling, ele tem 3 níveis de energia. Quando ele perde esse elétron, ele vai ficar apenas com 2 níveis de energia. Então, ele vai ficar só com 2 camadas. Então, o raio dele vai diminuir. Além de perder uma camada, a gente tem que lembrar que esses 11 prótons estão atraindo agora 10 elétrons no total. Então, essa atração é bem mais intensa. Quando um átomo ganha elétrons, aumenta a repulsão eletrônica, porque quando eu vou adicionar um elétron, eu vou aumentar a repulsão que existe entre os elétrons de uma camada e outra. E aí, para minimizar essa repulsão eletrônica, para deixar ela em valores admissíveis, eu vou aumentar o raio, certo? Como um efeito de minimizar essa repulsão, para deixar o átomo estável. Então, o raio do ânion sempre vai ser maior do que o raio do átomo neutro. E aí nós temos um exemplo aqui do oxigênio, que tem 8 prótons, 8 elétrons e 2 níveis de energia. E o ânion, oxigênio menos 2, ele tem 8 prótons, 10 elétrons e 2 níveis de energia. Então, esses 2 elétrons adicionais vão aumentar a repulsão entre as camadas, por isso que o raio vai aumentar. Além disso, 8 prótons não vão atrair com a mesma intensidade 10 elétrons, vão atrair com menos intensidade. 8 prótons atrai com mais intensidade 8 elétrons. E com menos intensidade, 10 elétrons. Correto? Sim. Bom, em espécies isoeletrônicas, que são aquelas espécies que possuem a mesma quantidade de elétrons, tá? Quem possui maior número atômico terá maior atração nuclear. Logo, as camadas ficarão mais próximas do núcleo, diminuindo o raio atômico. Então, olha só. Aqui eu tenho espécies que têm a mesma quantidade de elétrons. Se possuem a mesma quantidade de elétrons, quer dizer que possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, porque a camada eletrônica é intimamente relacionada com o número de elétrons. Então, o átomo que tiver maior número atômico vai ser aquele de menor raio. Então, aqui o alumínio mais 3, como tem número atômico 13, vai ter o menor raio. Depois, o magnésio, neônio e oxigênio. E é isso que ele quer. Ele quer que você disponha em ordem crescente de raio, ou seja, do que tem menor raio para o que tem maior raio. Então, aqui, o que tem menor raio seria o alumínio, porque tem 13 prótons. Lembra que essa regra só serve para séries isoeletrônicas. Logo em seguida, o magnésio, depois o neônio e, por último, o oxigênio. Certo? Então, tá aqui, bonitinho, para vocês anotarem. Show de bola? Sim? Bom, vamos agora para potencial energia de ionização. O que é o potencial energia de ionização? É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Então, eu vou ter um átomo no estado gasoso X, eu vou fornecer uma energia para esse átomo a fim de retirar o elétron. Então, essa reação é endotérmica. O átomo absorve calor e aí, ao absorver o calor, esse elétron que está presente na camada mais externa será retirado, ok? Então, olha aqui, acompanha comigo. O lítio, ele tem 2 camadas eletrônicas, eu vou estar retirando esse elétron aqui da última camada, que eu chamei de energia de ionização E1. E aí ele vai ficar apenas com uma, porque ele só tem um elétron nessa última camada. O sódio, ele já tem uma outra energia de ionização, E2. Perceba que, se eu tenho um raio pequeno, como lítio, comparado com o sódio, eu vou gastar mais energia para retirar esse elétron. Então, E1 vai ser maior do que E2.
Por que isso acontece? Porque este elétron está mais próximo do núcleo. Então, ele é mais atraído pelo núcleo. Ao passo que o elétron do sódio, ele está mais distante do núcleo. Então, vou ter que gastar menos energia para retirar esse elétron. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que o potencial, a energia de ionização e o raio atômico são inversamente proporcionais, tá bom? Então, o raio atômico varia de cima para baixo, da direita para a esquerda, o potencial de ionização, que é o que a gente está vendo aí, varia de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, o de maior potencial de ionização, o hélio, o de menor seria o frâncio, tá bom? E se eu quiser retirar mais de um elétron? Desculpa, gente, a minha alergia, tá? Então, aqui eu tenho o cálcio, que ele é da família 2A, e aí eu vou retirar um elétron dele. E ele virou cálcio mais. Aí eu quero retirar mais um elétron. Ele virou cálcio mais 2. Agora, o terceiro elétron que eu vou retirar vai ser de uma camada mais interna. Toda vez que eu retiro um elétron de uma camada mais interna, comparado aos outros dois que eu retirei, quer dizer que ele vai ser muito mais atraído pelo núcleo, porque além de eu já ter retirado aqueles dois, ele vai estar numa camada mais próxima do núcleo. Então, quer dizer que a energia de ionização de 3, que é a retirada aí do terceiro elétron de uma camada mais interna, vai ser muito maior do que a energia de ionização de 2, que vai ser maior que a de 1, tá? Porque eu estou retirando o elétron de uma camada mais interna. Existe uma observação importante que são os gases nobres, tá? Os gases nobres, eles vão ter sempre as maiores energias de ionização, independente daquele fluxo de setas ou do raio. Por quê? Porque os gases nobres já estão com o octeto completo e eles não querem perder este octeto. Então, se eles não querem perder esse octeto, eles não vão querer perder, em momento algum, os elétrons que eles possuem, tá bom? Então, gases nobres possuem os maiores valores de energia de ionização e não dependem daquele fluxo de setas que nós vimos no slide anterior. A afinidade eletrônica já vai ser energia liberada quando o átomo ganha um elétron no estado gasoso. Então, tem um átomo X ganhando um elétron, se transformando no ânion e liberando essa energia. A mesma quantidade de energia gasta para retirar um elétron vai ser a mesma quantidade de energia gasta para adicionar um elétron. Só que quando eu retiro um elétron, o átomo absorve essa energia. E quando eu adiciono o elétron, o átomo libera essa energia. Então, vai variar do mesmo jeito que a energia de ionização, só que a afinidade eletrônica vão ter valores negativos. Ela também, eu vou estar excluindo os gases nobres, tá? Porque os gases nobres possuem afinidade eletrônica igual a zero, eles não vão querer ganhar elétrons, porque eles já estão estáveis. Então, aqui, ó, a afinidade eletrônica só vai até o flúor. Os gases nobres não participam, tá? E como eu disse, a afinidade eletrônica é numericamente igual ao potencial de ionização, ok? Bom, vamos para a próxima, que é eletronegatividade e eletropositividade. Bom, a eletronegatividade é a tendência que um elemento tem a atrair elétrons de uma ligação química. Define o seu caráter ametálico. Então, imagina que eu tenho o boro, com o número atômico 5. Então, ele tem aí as suas camadas eletrônicas, 2 elétrons na primeira camada, 3 elétrons na segunda. E o flúor de número atômico 9, então ele tem 2 elétrons na primeira e 7 na segunda. A ligação química vai ser o compartilhamento entre os elétrons do boro e do flúor, como a gente está vendo aqui. Então, os elétrons da camada do boro se sobrepõem nos elétrons da camada do flúor, e aí eu tenho a minha ligação química. O flúor, ele vai ser mais eletronegativo, ele vai atrair mais esses elétrons da ligação, os elétrons compartilhados, porque o núcleo do flúor ele está mais próximo desses elétrons do que o núcleo do boro. Por consequência, o flúor vai atrair mais esses elétrons para perto dele. Então, na hora de compartilhar esses elétrons, os elétrons ficam mais próximos do flúor, como a gente está vendo aí no slide, tá bom? E aí, eu vou ter a representação da ligação química, que é esse traço que nós conhecemos bem, tá? Então, a eletronegatividade, ela vai ser também inversamente proporcional ao raio atômico, olha só. O raio do flúor é menor do que o boro, por isso ele é mais eletronegativo, ele atrai mais os elétrons para perto dele.
ela também vai excluir os gases nobres, porque nós sabemos que gases nobres não fazem ligações químicas, tá bom? Os 3 elementos mais eletronegativos é a buzina Fonfon: flúor, oxigênio e nitrogênio. E a gente tem a eletropositividade, que mede a tendência de um elemento em perder elétrons, ou seja, define o seu caráter metálico. Então, a gente vai perceber que a eletropositividade ela vai variar de maneira inversamente proporcional à eletronegatividade, para baixo e para esquerda, igual ao raio atômico. Por quê? Porque se mede a tendência de um elemento em perder elétrons, quando tem um elemento com um raio atômico grande, quer dizer que esse elétron aqui vai ficar menos atraído pelo núcleo. Então, vai ser mais facilmente retirado. Então, por isso que a eletropositividade ela vai aumentar na mesma medida que o raio atômico aumenta, tá bom? Os gases nobres são excluídos, tá? Dessas duas propriedades periódicas, tanto da eletronegatividade quanto da eletropositividade. Da eletronegatividade por não fazer ligação química e da eletropositividade porque eles não querem perder a estabilidade eletrônica, ou seja, terem 8 elétrons na sua última camada eletrônica, a camada de valência. Tá bom? Bom, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.